Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Marrotaizen, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai finalmente fazer um vídeo aí de mulheres que poderiam estar no Walpurgis, né, no torneio aí de Marrotaizen. Pois é, eu confesso que eu tive bastante dificuldade de fazer esse vídeo aqui. E principalmente porque eu tive alguma dificuldade de fazer os poderes, pensar nos poderes. Foi um pouco complicado porque as possibilidades são muito grandes, então eu não queria fazer algo muito bobo ou algo muito parecido com o Shumatsu no Valkyrie. Eu quero realmente fazer um negócio diferenciado, algo que não seria normalmente possível lá em Shumatsu no Valkyrie na maioria das vezes, beleza? Então essas aqui são algumas, tá? Inclusive, ao término desse vídeo, comenta aí sobre mulheres que poderiam estar no Walpurgis, beleza? Fora as que já estão aí no combate, né, já estão aí já no torneio. Comenta aí quem mais poderia entrar aí no torneio e de repente a gente faz uma continuação desse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, vamos começar do seguinte, falando acho que é da pessoa mais óbvia, né, que muita gente quer ver, né, 9 em cada 10 dentistas querem ver essa personagem aqui, que é a Eva, né, cara, a Eva, que já apareceu em Shumatsu no Valkyrie, né, apareceu lá torcendo pelo Adão. E ela tava bem à vontade, né, e com um corpinho assim muito em dia, né, pra uma pessoa que vivia no meio do mato. Eu quero fazer algo diferente, eu não quero a Eva sendo muito bonitinha não. Eu quero uma Eva selvagem, eu quero uma Eva meio Neandertal, um negócio meio bruto, tá ligado? E aí, cara, eu lembrei de uma personagem feminina que ficou muito maneira sendo selvagem, sendo bruta. Que foi a Kali, lá do Dragon Ball, vocês lembram? Que ela tem o modo Berserk lá do Broly, né? Pois é. E aí então eu tive a ideia, cara, de fazer uma Eva primitiva, uma Eva bolada. Eu me inspirei, na verdade, a primeira inspiração que eu peguei foi da Hyla, que é uma personagem de um jogo meio obscuro hoje em dia, é verdade, que é o Breakers, mais especificamente o Breaker Revenge, né, que foi a gameplay que eu tinha visto. Que ela é basicamente uma amazona, bem broncudona, marombadona assim, que ela é selvagem, mas ela não é tão burra assim não, tá? Ela tem suas inteligências também. E alguns poderes especiais ali e tal. Mais especificamente aqui eu quero preservar a parte do misticismo em relação a Eva e colocar só força bruta nela. Eu quero que ela seja primitiva. Eu quero que o ponto é que ela é selvagem e pra caraca, tá ligado? E assim, normalmente ela já seria uma personagem bem maromba, né? Já seria uma crossfiteira de mão cheia aí. Mas, quando ela ativaria o seu traje, né, a gente teria uma versão mais maromba ainda, que seria uma forma meio que berserk dela. Então ela seria bem assim, fora de controle, bem desvairada, né, bem destrutiva. A força dela aumentaria muito, a musculatura dela aumentaria bastante, né, também. Seria bem um negócio bem parecido mesmo com a Kali. E a arma dela poderia ser uma costela. É, exatamente, uma costela. Só de referência aí, né, pra quem sabe, né? Enfim, mas o detalhe interessante mesmo do poder dela não é necessariamente os atributos físicos que são aumentados. Mais especificamente, o ponto alto aqui seria que ela começa lutando de um jeito descontrolado, de um jeito berserk, né? Mas conforme passaria o combate, ela conseguiria controlar a transformação dela, ela conseguiria controlar os poderes, realmente muito parecido com o que a Kali faz, né? Que ela tem um momento ali que ela consegue controlar o modo berserk dela e fica bem bolado. E aí o perigo é até maior, na verdade, porque você seria uma personagem bufadona, né? Muito mais bruta do que o normal e que sabe o que tá fazendo. É uma combinação poderosa, é uma combinação legítima, né? Então é algo que combinaria bastante, né, com a primeira mulher que existiu, né? Então seria bem legal aí de ver esse lado selvagem, né, esse lado primitivo da humanidade aí, com a primeira mulher no Walpurgis, né? Continuando aqui, a gente teria uma personagem aí interessante, porque tecnicamente, na verdade, na real, essa personagem não existe, né? Mas é pela chance dela ter existido que eu tô trazendo ela aqui. Que é a nossa queridíssima Mulan. Pois é, você tá aí surpreso que eu tô colocando aqui Mulan aqui nessa história, né? Pois é. Por que é uma surpresa? Porque Mulan não existiu. Mulan, na verdade, a história da Mulan é um poema chinês, né, que conta a história de uma mulher que entra lá no exército chinês, né, pra combater os inimigos lá.
e ela acaba se passando por homem, né, no caso da trajetória ali, e a galera não suspeita dela, até que ela acaba então sendo muito importante ali nas batalhas, recebe um monte de honraria, e quando ela volta, né, pra sua terra natal, dada uma festividade lá, onde ela acaba chamando os soldados também pra participar, e aí os soldados veem ela como mulher na hora da festa, né, eles descobrem que ela é mulher apenas quando ela retorna para casa. Bem interessante. E o que acontece? Essa história, apesar de normalmente ser só um folclore, nunca foi descartado de que a base dessa história tenha acontecido, que de fato uma mulher tenha feito essa empreitada e gerado essa história depois, sacou? Então é com base nisso que eu tô criando essa Mulan aqui, basicamente, tá? E claro, também porque a história dela já tá pronta, o que facilita muito o meu trabalho, né? 90% do que eu ia falar aqui já tá feito, né? Pela história da humanidade. Então me pouparam bastante trabalho aí. Obrigado, humanidade. Agora, falando sobre os poderes dela no Walpurgis, eu achei muito interessante ter ela como uma artista marcial ainda. Preservar bastante o lado militar dela. Que no caso daqui dos chineses, né? É porradaria, irmão. É dar chute na cara, socão e usar as armas tradicionais chinesas, né? Tem várias armas diferenciadas lá que tinha na China, né? E eu lembrei de uma arma, eu poderia até usar a espada de Tai Chi, poderia. Só que o problema é que o Qin Shi Huang já usou em Shimasu no Valkyrie, eu queria dar uma diferenciada aqui. E aí, cara, a gente poderia ter uma outra arma que é o tal do Ji, se eu não me engano, que é uma espécie de alabarda chinesa, que eu acho muito bonito, cara, muito bonito o design dela. Que é uma lança que tem ali umas cavidades curvas ali nas laterais, parece umas luas, né? Bem legal. E por que além dela ter essa arma, né? Qual outro poder ela poderia ter aqui com base na sua ganância, né? Ela poderia ter aqui algumas habilidades elementais, cara. A China tem um folclore bem vasto com super seres que comandam elementos, né? Também tem os imortais da China. Ela poderia ter uma boa referência aqui dos imortais da China. É uma história bem legal também, que vale a pena comentar aqui. E basicamente ela poderia ter algumas magias baseadas, sabe em quê? Naquele jogo que teve recentemente, naquele Souls-like lá, Wulong Fallen Dynasty, vocês lembram aí? Poderia ser algo assim, cara. Poderia ter uns movimentos elementais baseando-se nas artes marciais chinesas, sabe? E ela poderia dominar alguns elementos ali e tal. Seria bem maneiro aí de fazer uma história desse tipo. E daria pra fazer uma artista marcial bem equilibrada aqui no torneio, sabe? Porque não é a coisa mais absurda que eu já vi alguém fazendo, não. Não acho impossível de rolar algo assim, inclusive no futuro do torneio, não. E pra finalizar, né, a gente teria aqui simplesmente ela, a mulher que foi responsável por muita coisa que você usa hoje em dia. Porque se não fosse os cálculos absurdos dessa mulher, a NASA não teria sucesso na sua criação e muita tecnologia dela não chegaria na sua mão. Eu tô falando aqui da câmera de celular, do tênis de corrida, né? Dos pneus de hoje em dia, né? Que os pneus não eram tão bons assim antigamente. Os pneus hoje em dia de veículos são mais bolados por causa da tecnologia da NASA e por aí vai. Tem muita influência da NASA aí no seu dia a dia, vale dar uma pesquisada. Mas bom, a NASA só conseguiu ter êxito nas suas viagens espaciais por causa dessa mulher, que é a Katherine Johnson. Simplesmente essa mulher é muito absurda. Ela é uma mulher negra lá dos Estados Unidos, que naquela época, né, onde estava começando a NASA, esses problemas da Guerra Fria, né, os Estados Unidos ainda tinha um período de segregação fortíssima, né, pra quem lembra aí da época lá do Martin Luther King, qual é o nome do outro maluco lá? Malcolm X, se eu não me engano, tem esses casos doidos aí. E acontece que essa mulher aqui, mesmo sendo, sofrendo preconceitos, da sociedade, ela era muito habilidosa e o pessoal não podia ignorar ela porque ela era calculista demais. Mas tipo, calculista eu tô falando literalmente, tá ligado? Ela simplesmente foi responsável por vários cálculos importantes, não só no início da NASA, mas no decorrer dos projetos que vieram depois. Por exemplo, ela foi responsável pelos cálculos que mandou o primeiro homem americano para o espaço. Não necessariamente para a Lua, mas no espaço, porque o primeiro objetivo era tirar o cara da Terra e ele ficar no espaço por um tempinho, né? E ela conseguiu fazer isso, ela conseguiu projetar os cálculos, o ângulo em que o cara deveria ir direitinho lá, o momento exato que deveria rolar o lançamento para poder ocorrer toda essa história aí.
E aí no decorrer da história da NASA, ela continua sendo importante, ela ajudou no projeto das missões Apollo, os cálculos dela continuaram sendo relevantes até para as missões, para os projetos que viriam no futuro, como viagem para Marte. Então ela ajudou, assim, ela continuou ajudando durante décadas a NASA, ela foi imprescindível para a existência da NASA como a gente conhece normalmente, beleza? E assim, para uma pessoa que manja muito de cálculo e que tem a ver com missões espaciais, né? Confesso que foi bem difícil de criar alguma coisa coerente. Eu tive meus pulinhos aqui, tive que dar uns pulinhos aqui para poder resolver essa situação. E eu acabei chegando num parâmetro meio doido. Fiquei meio abubleb da cabeça, confesso. Porque a gente vai simplesmente falar aqui que o poder dela é usar um disco voador. Sim, cara, você não ouviu direito, você não ouviu errado. O direito acho que tá ouvindo, né? Mas enfim, ela usa simplesmente um disco voador, cara. Ela usa um disco voador como arma. E o traje dela poderia ser, inclusive, um traje de astronauta daqueles de jogo, sabe? Que é todo coladão no corpo, sabe? Que é bem... É quase utópico ainda, né? A gente tá tentando chegar aí nesse parâmetro aí de traje espacial. Estamos quase conseguindo. Mas ainda falta um chão. E ela poderia ter um traje assim, que seria bem legal, porque os trajes espaciais que estão sendo projetados no futuro, né? Eles meio que dão algumas capacidades aí extras para as pessoas, sabe? Tem aí a ideia de colocar, né, alguns apetrechos ali mecânicos para dar super força para a pessoa e tal. Então ela poderia ter isso no seu traje. Então o traje por si só já é bastante bolado. Agora, o interessante é que ela controlaria mentalmente um disco voador. Um disco voador que ficaria, né, planando ali pelas proximidades ali do céu, né, da arena, e atacaria as adversárias usando ali poderes clichês, né, de OVNIs ali da cultura pop, né, ou seja, raio laser, raio trator, esse tipo de maluquice, né. E basicamente ela controlaria esses poderes usando ali então a sua mente, né, e a própria aeronave, e ela combinaria, ela faria um cálculo, né, para combinar os seus ataques em solo com os disparos da aeronave, o que vai botar muita pressão ali nas suas inimigas, né? Porque tem que prestar atenção em duas coisas, né, cara? É complicado. E ela não é uma lutadora de ofício, mas com suporte aéreo fica complicado, ainda mais um suporte aéreo praticamente letal, né? Em vários aspectos. Porém, para dar uma equilibrada na situação aqui, obviamente, né? Primeiro que a nave ela é quebrável, ok? Ela seria quebrável, então, sei lá, uma Tomoe disparar uma flecha, né? Contra um alvo, né, voando ali seria bem interessante, daria pra fazer. Fora que usar algumas coisas meio roubadas, como raio trator, por exemplo, tem que exigir mais dela, né? Tem que dar uma canseira na menina, porque senão ia ficar sacana demais. Então dá pra deixar ela equilibrada, não seria um absurdo. Agora, o ponto interessante é que ela não tem uma arma corpo a corpo, né? Ela teria o traje, basicamente, ali, que seria um traje utópico por si só, né? Pelo menos por enquanto, né? Mas ela teria ali um auxílio de um disco voador, um fucking disco voador, né? Que aliás eu me baseei em disco voadores que existiram, tá? Pra ter aqui. São dois, na verdade. Tem o projeto Avrocar, vale dar uma pesquisada aí, que é basicamente um helicóptero redondo, né? Que o pessoal tentou fazer antigamente. Seria o primeiro projeto de drone, por assim dizer também, né? Primeiro projeto aí de disco voador. E também tem um outro projeto, que é o projeto 1794, se eu não me engano o nome dele, que eu vou deixar a imagem aí, que, cara, é muito legal aí, também é um tipo de disco voador, só que nesse caso aqui, ele, em vez de ter uma hélice, né, ele teria jatos, né, nas suas laterais ali, propelando ele, né, girando ali, e só o meio onde fica o piloto que ficaria normal, né. Interessante, é uma ideia interessante aí. Então assim, dá pra fazer, não é impossível, sabe? Dá pra fazer. E os ataques dela ali com a nave seria interessante, né? O desafio seria quebrar a nave, basicamente, porque ela por si só não é uma lutadora de ofício, né? Em questão de porradaria. Então você teria que quebrar a aeronave de alguma forma, né? Ela poderia, inclusive, pra dar uma brecha, uma chance pras inimigas, dar uns rasantes de vez em quando pra atropelar alguém e tal. Dá pra fazer, né? Enfim, é o que eu pensei por enquanto. Comenta aí, né? Quais outras mulheres poderiam aparecer aí em Mahou-Taizen, no Walpurgis. Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!